sei você, mas desde criança, quando escutava as histórias da Bíblia e de Jesus, ficava imaginando como seria se estivesse lá. Como seria maravilhoso viver aquelas experiências, conviver com o Filho de Deus e ser testemunhas de todas as maravilhas, ensinamentos e milagres. Ao ler o livro de Atos, podemos ter um pouco da experiência desses apóstolos que tiveram esse privilégio, que viveram as maravilhas, mas também a responsabilidade e provação de ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esses homens, em sua maioria judeus fiéis, esperavam por um Messias soberano, poderoso e que os libertaria do pesado jugo romano. Embora sejamos rápidos em julgá-los, é bom entender que essa figura do Messias é descrita diversas vezes na Bíblia, além de ser a visão geral dos estudiosos da época. Apesar do Messias sofredor ser também relatado na Bíblia, devido ao momento e sofrimento que os judeus passavam, o foco e a esperança eram a vinda do soberano. Por isso a morte de Cristo foi um golpe tão forte em seus seguidores e trouxe tanto desânimo. Mas da mesma forma, a ressurreição reacendeu a chama e o senso de missão de uma forma nunca antes vista. Com a chama do Espírito acesa para a missão, os discípulos receberam o dom do Espírito, que sempre esteve com o povo de Deus e foi renovado a função do testemunho de falar ao mundo as maravilhas de Jesus. Cristo deixou bem explicado o plano da salvação, que deveria começar primeiro em Jerusalém e depois se espalhar até os confins da terra. A orientação da missão sempre existiu. Israel deveria ser o centro espiritual e, através do seu exemplo, outras nações deveriam ser atraídas a Deus. E assim é conosco também. Nosso exemplo deve atrair outros a Deus. Nos 40 dias que Jesus passou na terra após a sua morte, ele deixou palavras de esperança e reforço aos ensinos e o espírito de missão. Ele subiu aos céus de forma visível e miraculosa e prometeu que voltaria com poder e grande glória. Mas desta vez, todos e não apenas alguns verão. O Espírito de Deus foi deixado para acompanhá-los à missão, que quando fosse completada, ele voltaria para nos buscar. Embora esse glorioso dia não foi especificado, os discípulos entenderam que seria logo. Isso deu mais incentivo para pregar o Evangelho com fervor. Os apóstolos seriam os líderes dessa missão, por serem discípulos mais próximos e testemunhas oculares dos ensinamentos do Mestre. Apesar de Matias ter sido escolhido pelos discípulos para substituir Judas, Paulo se considerava e era considerado pela igreja primitiva como um apóstolo, pois segundo ele próprio não foi escolhido por homens, mas por Deus. Isso mostra que podemos e devemos ser apóstolos de Jesus, comprometidos com sua palavra, como mensageiros das boas novas ao mundo para salvar pessoas e abreviar o retorno do Rei. Que a paz seja convosco.